Olá, meu nome é Mariana, esse é o meu PCC. E esse PCC é uma atividade baseada nessa charge que estamos vendo aí. E essa charge, ela mostra claramente onde a professora entra na sala para fazer uma atividade sobre as regiões do Brasil. E ela é surpreendida com dois alunos comentando, cada um com seu sotaque, cada um com sua gíria, com sua cultura linguística, e ela tem uma reação de calar esses alunos. Então, talvez ela não tenha ido tão disposta a falar realmente sobre regiões, ou talvez a limitação da pedagogia da parte dela, ela não consiga desenvolver daí o início das atividades. Então, quando eu vi essa charge, eu me lembrei do livro do Marcos Bagno, que é o livro Preconceito Linguístico, o que é, que se faz, como se faz. E nesse livro, ele cita 8 mitos da língua portuguesa. E por ser uma questão regional, eu lembrei do 5º mito, que ele fala que o lugar onde melhor se fala português no Brasil é o Maranhão. E não é, a gente sabe que é tanto que é um dos mitos citado no livro. Esse livro é essencial para quem quer trabalhar com pedagogia, ao meu ver. E ele fala exatamente disso, por que o preconceito linguístico? Por que ainda vivemos o preconceito linguístico? O que está faltando na pedagogia para que esse preconceito linguístico seja banido? Eu sou nordestina, nasci no Recife, moro em Olinda, e já vivi isso, inclusive, numa faculdade em Olinda, onde uma professora, ela era paulista, ela é paulista, e ela entrou no primeiro dia na sala de aula e ela não soube lidar com a questão de que ela acreditava que ser nordestino era ser menor do que o fato dela ser paulista. Ela se engrandecia disso o tempo inteiro na sala. E isso gerou um problema enorme na faculdade, porque ela estava lidando com adultos. Ela já não estava mais lidando com crianças. Eram adultos que sabiam falar e protestar o que é que estava acontecendo ali dentro da sala de aula. Então, a atividade, ela pede três situações, que são quais as atividades que faria com os alunos, como as avaliaria e como responderia às considerações realizadas pelos alunos. Bem, eu vou começar da letra C. Como eu responderia às considerações realizadas pelos alunos? Já que eu estava lá disposta a ensinar sobre as regiões, eu pegaria exatamente o gancho desses alunos para poder usar na minha sala o conhecimento de cada aluno, até porque eu sou pernambucana, já viajei para alguns estados, algumas regiões do país, mas quando eu chego lá, eu quero ouvir o pessoal de lá. Então, como ela estava lá como uma pedagoga, ela deveria abrir o caminho para a vivência de cada aluno daquele, que se manifestaram. E não houve isso, né? É uma falha que já aconteceu comigo dentro da sala, como eu citei. E eu tive uma professora de português também, que ela foi dar aula no Projac, ela é nordestina, ela foi dar uma aula de português no Projac, e uma pessoa lá, um aluno dela, questionou, uma pessoa pública, questionou ela, dizendo, como é que você sai de Recife para vir me ensinar português? E ela me falou isso há um bom tempo atrás, e até hoje isso não saiu da minha cabeça. Ela acredita que aqui no Nordeste a gente não sabe falar português, não é bem assim. Então, o que eu responderia era exatamente isso. Eu não ia responder, eu ia dar continuidade à proposta que os alunos estavam me trazendo. Eu acho que licenciar é fazer exatamente essa troca do aluno para o professor. Por quê? Eu preciso saber aonde aquela pessoa, a que lugar aquela pessoa pertence, e para ela se sentir pertencente também quando eu estou falando dentro da sala de aula, ela se sentir pertencente daquilo que eu estou colocando ali. Então, para isso, é necessário essa interação.
como eu avaliaria e quais as atividades que eu faria com os alunos. Então, a princípio, eu me lembrei de um jogo que eu tive quando eu era criança, que me ensinou muito. Era um joguinho didático que meus pais me deram, que era um mapa do Brasil. E esse mapa, cada estado, ele encaixava, ele era um quebra-cabeça. Ele se encaixava e ali tinha a sigla do estado e tinha a capital do estado. E eu me lembro que eu aprendi exatamente a noção do mapa do Brasil com aquele jogo. Então eu tentaria fazer aquele mesmo quebra-cabeça com as crianças, porque comigo funcionou e funcionou muito fácil. E em cada região, em cada estado teria sua peça. E cada região seria de tal cor. Nordeste, verde, sul, vermelho. E assim ia encaixando a situação. Essa atividade também seria complementar dentro da sala de aula, porque seria debatido, na verdade, a cultura de cada região, o que cada região tem de mais forte. No caso aqui do Nordeste, nós temos o carnaval, nós temos o frevo, nós temos o maracatu, nós temos o coco, comida típica, o nosso São João, tem pamonha, tem canjica, tudo isso veio daqui do Nordeste. Aí, no Rio Grande do Sul, no Rio Grande do Sul, a região Sudeste, a região Centro-Oeste, a região Norte, o que é que cada uma tem? O que é que cada uma tem de mais forte? E trabalhar isso tudo junto no caso, as crianças, para poder formar e elas entenderem de onde se veio, por que se veio e como se deu aquela divisão regional. Porque a gente sabe que a divisão regional começou com 3 regiões, depois foi dividida para 5 e tal. E como eu ia avaliar essas crianças? Eu poderia fazer um trabalho de grupos, 5 grupos, e cada uma delas me trouxesse o que elas conseguissem absorver de ou um histórico. Pronto, aqui tiveram várias lutas. Aqui a gente tem muito no litoral aqui, no Nordeste, a gente tem muito forte. Então tiveram muitas lutas aqui. Qual foi a luta mais marcante? O que cada uma fosse aprendendo, elas trouxessem para dentro da sala de aula. Porque eu lembro que eu tive um professor na época da escola, que esse meu professor, ele tinha o seguinte, ele ia dar, vamos supor, o capítulo 13 na próxima aula. Aí ele já deixava avisado, ele dava aula, e o ensinante fazia, a próxima aula nós vamos ver o capítulo 13. Então dê uma lida em casa. E a gente vai vir, eu não vou vir para dar aula, a gente vai vir para debater o assunto. E vamos supor, fosse massas de ar o assunto. E quando a gente chegava na sala, a gente já chegava meio que preparado. Talvez não a turma inteira, mas uma boa parte da turma ela já vinha preparada. Então ele abria um debate, a aula dele geralmente era 50 minutos, e eram 50 minutos de debate, e todo mundo aprendia. Então, eu acho que essa é a melhor forma de você conseguir fazer uma atividade dentro da escola com crianças que cada uma tem sua cultura, cada uma tem sua vivência, cada um tem uma situação completamente diferente em casa. E esse é o meu PCC desse semestre e agradeço a oportunidade e até uma próxima. Muito obrigada.